com Mônica Bergamo, representantes de Jair Bolsonaro e de Pablo Marçal já conversam sobre adesão ao candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Aquela briga era tudo jogo de cena, né? O Carluxo escreveu uma mensagem lá falando: vou te processar, aguarde notícias do meu advogado. Fora isso, recebo meu apoio no segundo turno. Ô, Megali. Diga, Mônica, bom dia. Você sabe que antes de começar o meu comentário aí, vocês estão muito elegantes, falando que não vão mais para a Europa, né? Porque Não, Europa Europa não mais. A Sheila não Eu pode lembrei dizer o da- mesmo, Mônica. Você repara que a Sheila não falou Sheila nada, né? não pode dizer o mesmo. Eu entro em férias neste fim de semana, Aham. só isso que eu tenho pra Você dizer. sabe que eu lembrei da minha infância que a gente ia para São Vicente passar as férias, né? Meia hora de São Paulo, e quando a gente ia embora, tinha umas placas paulistas, go home. Então isso. Tá vendo? E a gente morria de rir. E realmente a cidade ficava lotada e insuportável, né? Pô, mas aí Você ia na ferrou, né? padaria para comprar salame pro café da manhã, e a minha mãe mandava a gente ir, e tinha que ficar 3 horas na fila para comprar um pão. Ia pra praia, não tinha lugar para sentar. Pô, mas Atrapalhando, né? aí complicou, não tem O mar Europa, não sem tem São sujeira, Vicente. Ou seja, não é Europa só, né? Não tem Europa, não tem São Vicente, sobraram Olímpia e Ouro Fino. Só, né? Só. Ô, Mônica, e aí? E esse namorico aí do Bolsonaro com o Olha Marçal? só, ô Megali, é o seguinte, você sabe que a campanha de São Paulo, curiosamente, está mexendo com o Brasil inteiro, né? Porque a figura do Pablo Marçal é uma figura nacional. E o que está em jogo ali é quem vai liderar a direita para 2026. Então isso está mexendo os tabuleiros. E a campanha do Marçal e lideranças bolsonaristas estabeleceram já pontes nessa semana, lideranças de outros lugares, tá? Não de São Paulo apenas. Estabeleceram pontos para tentar unificar essa chamada direita em torno dele aqui em São Paulo. Um dos emissários, o emissário por parte do Pablo Marçal, é o Felipe Sabará, que é ex-secretário do Tarcísio de Freitas, inclusive. Ele é o responsável pelo plano de governo do Marçal e ele tem mantido diálogo nessa semana aqui intenso com parlamentares, inclusive, e dirigentes políticos ligados ao presidente Jair Bolsonaro, e muitos deles querendo fazer um movimento de adesão ao Marçal. Qual que é a ideia? A ideia é que algumas dessas grandes estrelas bolsonaristas comecem a declarar a necessidade de se apoiar o Marçal em São Paulo, ou seja, salta do barco do prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, para o do empresário. Como são pessoas de outros estados, não tem nenhum compromisso partidário aqui em São Paulo, né? Não tem nenhuma palavra amarrada e podem ajudar a fazer essa pressão. Criar um movimento para, ao fim e ao cabo, trazer a própria família do Jair Bolsonaro para a campanha, ou pelo menos neutralizar as investidas deles contra o Marçal, ou neutralizar o Bolsonaro. Claro que nada disso seria feito sem consultar o próprio presidente da República. O presidente da República, como deu a palavra dele, está compromissado, não tem como fazer isso, mas pode assistir de camarote. Olha, não tenho como conter a boiada, tá todo mundo indo, o que eu vou fazer? Os argumentos são interessantes dos que discutem essa adesão, tá? Um deles, o de que, e está correto, vamos dizer, de uma certa forma, com o Pablo Marçal, a direita assumiria sozinho o comando de São Paulo, né? Sem dever nada a políticos do Centrão, como Valdemar Costa Neto, ou do MDB, que é o partido do Ricardo Nunes, sem intermediários, sem aliados, ou seja, diretamente, na veia. O outro, que conta bastante, é o de que o Marçal não está interessado em disputar cargo para o parlamento. O que isso significa? Ele não ameaça o Eduardo Bolsonaro, como é um temor grande, né? Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro é candidato ao Senado aqui em São Paulo. A gente sabe que o Bolsonaro tem como questão de honra fazer uma bancada no Senado muito ligada a ele. A família dele toda vai se candidatar ao Senado praticamente. Flávio Bolsonaro pelo Rio, Eduardo por São Paulo, a Michele pelo Distrito Federal. Já se fala até que o Carlos Bolsonaro em algum momento poderia, em 2026, também ser candidato ao Senado por um outro estado, Santa Catarina, algum outro estado, ou seja, para formar uma bancada forte para poder ter anistia ali na frente. Então, existia esse medo, quer dizer, o Marçal está dando todas as garantias de que não vai disputar o Senado, ganhando ou não para a Prefeitura de São Paulo, ele não quer o parlamento. Então, resta o risco de ele ser candidato a presidente em 2026. Mas ele tem dito também que se for o Bolsonaro o candidato, ele não sai. Se não for o Bolsonaro, aí talvez ele entre na briga contra Zema, contra Ratinho Júnior, contra Caiado. Mas para o Bolsonaro também, qualquer dos três, ou mesmo Marçal, não faria tanta diferença assim. Portanto, essas são as conversas, tá? E a gente vê
que a família partiu para o ataque ao Marçal e depois recuou, agora está em silêncio. Mesmo o Marçal chamando o Carlos Bolsonaro de retardado, a família silenciou, está quieta por enquanto, pelo menos até agora. Então essas conversas, essas pontes estão sendo estabelecidas e a gente não vai se surpreender, Megali, se houver aí, daqui a pouco, nos próximos dias, um movimento de adesão ao Marçal, vindo inclusive de fora de São Paulo. Temos que esperar as próximas pesquisas, o programa eleitoral começa agora, se as pesquisas ficarem muito acirradas, muito empate técnico, olho no olho, com o começo do programa eleitoral de rádio e TV, essa balança pode pender mais para o prefeito, então está tudo no momento ainda de observação, mas essas pontes estão estabelecidas e estão firmes, o Megali. Bom, você vê que tá todo mundo em compasso de espera, né? Mesmo quando o Carluxo foi lá e deu umas patadas do Marçal, o Marçal devolveu chamando ele de retardado, você não viu uma manifestação, por exemplo, do Nicolas Ferreira, da Carla Zambelli. Carla Zambelli é muito 2022? Uhum. Tá. Dos que importam. Você não viu nenhuma manifestação dessa turma anti-Marçal, porque eles olhavam para os dois ali e falavam, qual dos dois tem maior vida útil? E ficaram em compasso de espera. Bolsonaro, eu acho que tinha razão, tinha sua razão, não tinha razão, tinha a sua razão de querer dar um chega pra lá nesse cara, porque afinal de contas ele é da geração dos filhos, é ele que vai concorrer lá com o Pablo, com o Eduardo, mas alguém imagina Eduardo movendo multidões nacionalmente? Não, vou ser sincero. Não, né? Então, Mônica, agora essa relação de comensalismo começa a valer a pena, né? O Bolsonaro encontra um corpo para habitar, um corpo útil, né? Que possa concorrer. Mas será que o Pablo Marçal, quando for ele o cara, o dono da caneta, será que ele vai manter essa relação ou vai entender que aquilo é um parasita pendurado nele? Olha, Megali, tem duas coisas aí que são importantes. Primeiro, que é a primeira vez que uma figura de direita se contrapõe ao Bolsonaro. Ele se contrapôs, apesar de ele elogiar o presidente, ele tem a sabedoria de não atacar diretamente o presidente da República, que de fato tem uma popularidade muito grande, mas ele é o primeiro que ataca a família do presidente, que o presidente colocou lá, nós, não sei o que, ele falou, me devolve então 100 mil reais que eu te dei para a campanha, chama o filho do presidente de retardado, eles vão para cima dele, e a reação aos ataques da família Bolsonaro ao Marçal foi muito grande. Pela primeira vez, não houve uma adesão total ao que a família diz. Houve muita resistência, muitas críticas. Eles, se você olhar o perfil, isso o Marçal falou numa das entrevistas, olha lá os comentários, eu já tinha olhado, é avassalador, né? Você vai no tweet do Eduardo Bolsonaro, que criticou o Marçal, os eleitores, os seguidores, acabam com o Eduardo Bolsonaro. Pela primeira vez, eles sentiram ali um calor que eles não sentiram quando atacaram o Sérgio Moro, quando atacaram a Joyce Hasselmann, quando atacaram o Alexandre Frota. Eles venceram facilmente todas essas batalhas. Dessa vez foi diferente. Então isso também é uma das razões para esse recuo. Como é que nós vamos lidar com esse novo fenômeno? E se você pegar outras lideranças da direita brasileira que estão sob aí as asas, né, do Bolsonaro, será que não interessa para elas dar uma quebrada aí um pouquinho nessa, como é que eu vou chamar? Nessa coisa da família ser a soberana sobre a direita brasileira? Será que todo mundo quer ficar obedecendo o Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo e o Carlos o tempo todo? Será que não tem mais gente interessada em quebrar um pouco essa hegemonia absoluta da família sobre tudo e todos na direita? Eu acho que tem muita gente interessada, né? Mesmo sendo seguidora do Jair Bolsonaro. Então é esse quadro meio complexo da direita brasileira que a gente está assistindo aqui de camarote e está reportando, né? Eles tentaram minar, não conseguiram, tiveram que recuar e agora vão ter que lidar com isso. E muita gente do lado do Bolsonaro tem interesse também em falar, olha, presidente Bolsonaro, o senhor pode tudo, o senhor pode muito, mas não pode tudo, né? O Eduardo, por que o Eduardo? Né? Por que a Michelle candidata a presidente? Por que não outro candidato? Quer dizer, por que o senhor vai mandar em tudo e todos? Então, o tempo todo e com essa força. Então, é esse xadrez aí que está sendo jogado, Megali. E enquanto isso, tá cada vez mais down lá no PSOL.
Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Desfiles desde soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Precisava? Precisava? Tinha mesmo que fazer isso aí? Bom, e pra quem não sabe do que a gente tá falando, esse é o hino nacional que foi cantado durante um comício do Guilherme Boulos no sábado, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A artista é a Yurungai. Ela cantou, em vez de Dos Filhos deste Solo és Mãe Gentil, meteu ali uma linguagem neutra, Desfiles deste solo és Mãe Gentil. Eu não sei porque ela não trocou mãe pelo pai ou pelo o Mai. Obviamente isso viralizou nas redes sociais pela chacota. Muita gente também ficou bem revoltada com essa mudança num símbolo pátrio. O Boulos foi lá e apagou o vídeo, né? Ele tava fazendo uma live. Não é que ele postou o vídeo com linguagem neutra, mas ele tava fazendo uma live. E aí ele apagou essa live mais tarde. O Mônica... Foi no evento do fim de semana, né? Mas assim, as Mas pessoas é estão falando muita muito fria, que né? não é só uma questão de chacota, né? É uma questão de legislação também. Tem multa Mas prevista. até aí, quem usa a bandeira do Brasil amarrada no pescoço em evento também. Tudo também bem, tá mas desrespeitando um símbolo pátrio. Mas isso a aí gente não pode deixar de falar que tem multa prevista Tem para multa alterações prevista. no hino nacional. Essa multa pode chegar a mais de R$36 mil e a lei que prevê que você não pode alterar melodia, ritmo ou letra. É uma contravenção. Então tem essa pena de um pagamento de multa e tal, né? Ô, Mônica, mas os caras não querem ganhar eleição mesmo, né? Eles Mas o que o Boulos ia ver? Como é que o Boulos ia adivinhar que a mulher ia cantar? Ah, não sei, cara. Não sei. Quando você. A Yurungai, imagino que ela tem um histórico disso, né? Suponho eu. Ou será que foi só naquele momento que ela resolveu meter uma Não sei, linguagem neutra precisaríamos justo no pesquisar, hino? De fato, eu não sei. Ai, Migali, mas realmente é uma fria danada. Agora, você sabe que eu estava lembrando aqui, me passou rapidamente pela cabeça, quando a Dilma foi eleita, como se queria que chamasse ela de presidenta. E hoje presidente é um nome neutro, né? Não Sempre tem foi. presidente nem presidenta, é presidente. Né? Também não É tem um jornalista. nome neutro. Hã? Também não tem jornalista. O jornalista serve para os dois, tá tudo bem. Sim. Mas polêmica grande aí na campanha do Boulos por causa desse hino nacional, né? Atrapalhado. E é isso, né? Ele é uma candidatura de centro-esquerda, vamos dizer assim, né? Tem apoios aí que não são exatamente de extrema esquerda, mas tem muito apoio. E como é que vai fazer? O que faz quando as pessoas querem se manifestar? Porque é nesse momento que a manifestação dessas bandeiras pode ganhar alguma visibilidade, então elas vão acontecer. E ele vai ter que se driblar também e lidar com isso, né? Ele tirou o corpo fora mesmo. A nota que foi enviada aqui para o portal Metrópolis, a campanha em momento algum solicitou ou autorizou alteração na letra do hino nacional interpretado na abertura do comício do último sábado, 24, na zona sul da cidade. A produtora organizadora do evento foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o hino nacional. Só de você ter que divulgar uma nota sobre isso já causa danos, né? A campanha já causa danos de imagem.